serviço completo. Quanto tempo que leva? Até 1 hora, 150 por 1 hora, você faz o que você quiser. Ele falou assim, eu te dou 200 para você ir no culto, para eu poder, a minha equipe vai passar aqui e vai te pegar para você ir no culto. Te dou R$200, é o seu tempo, é 1h30 mais ou menos, pode ser. Né? Vai travesti, prostituta, e aí mostra, né, uma reunião, um culto, e assim, pessoas sendo quebrantadas, depois serve um café, dá um socorro. Eu fiquei admirado de ver aquilo. Não estou dizendo que a gente tem que sair e fazer a mesma coisa, mas assim, um exemplo do que como nós podemos realmente ser igreja, né, para poder alcançar aqueles que não estão no Senhor, né? Eu queria, assim, eu pensei de compartilhar isso que eu vi, né, e lembrar desse detalhe. E é privilégio, irmãos. Assim, a gente sempre lembrar que é privilégio, né? Se a gente pode servir ao Senhor, se Deus nos dá a oportunidade para fazer aquilo que Ele quer, a gente está falando é o que Ele quer. Às vezes, muitas vezes Ele vai colocar diante de nós, são situações que a gente nem imagina, como eu falei no início, nem imagina, mas é Ele que está preparando, é Ele que está nos colocando naquilo. Então, sim, é embarcar e fazer aquilo que o Espírito Santo nos conduzir, né? Amém, queridos, é isso. Amém. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Verdade. Posso pedir algo para você? Eu sei que está calor, mas eu queria que você levantasse um pouquinho. Levantaram? Agora eu quero pedir mais uma coisa. Sai do seu lugar e vai dar um abraço na pessoa que você ainda não abraçou hoje. Ô Senhor. Ô Cataralamasse Kederelabas. Ô Barandarabas Cataralabatarabas. Ô Tura Barandarabas. O Chico também vai fazer a sombrinha pra mim. Chico, vai pra esquerda, Chico. Aí, um pouquinho mais. Aí, fugindo, né? Tá bom, já. Só o bônus que subir um pouco mais, né? Amém? Não é bom receber um abraço? Hein? Muito bom. Com esse calor ainda, que coisa boa. Refresca. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14.
Eu gosto de uma frase de Lutero, que ele diz assim, que a Bíblia tem alguns capítulos que nos surpreende. E eu creio que esse capítulo 14 de Marcos é um desses capítulos. Quanta riqueza nós temos em 31 versículos, né? Mais, né? Capítulo 14 vai até 72 versículos. Quanta riqueza aqui. Mas eu queria ler com você duas porções desse capítulo. A primeira é a partir do verso 3. E eu queria pedir algo para você. Eu sei que está calor, a gente está meio assim, né? O calor deixa a gente meio inquietos, né? Mas eu queria que você tivesse sensível para aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. Amém, queridos? Eu creio que essa palavra tem algo para nos enriquecer muito essa tarde. Amém? Versículo 3 diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Agora eu queria que você pulasse para o versículo 22, ainda no capítulo 14. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei o fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte da Oliveira. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado por esta tarde, Senhor. Muito obrigado por este dia, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor criou os céus e a terra. O Senhor criou os luminares. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor nos formou. E o Senhor conhece a nossa estrutura. Senhor, eu quero pedir a Ti, fala ao nosso coração essa tarde. Ó Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença. Fala ao nosso coração, Senhor. Pai, tira tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que
nos traz ansiedade. Queremos estar sensíveis para te ouvir, Senhor. Pai, quanta preciosidade tem na sua palavra. E nós queremos participar, Senhor, desse banquete que o Senhor tem preparado para nós nesta tarde, Senhor. Por isso eu peço a Ti, ó Espírito Santo, fala ao nosso coração. Tem liberdade, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós aqui. E eu peço a Ti, vem reinar. Vem reinar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Sabe, amados, eu queria destacar duas palavras que a gente vê nessas duas porções do texto aqui de Marcos. Alguém consegue observar ou não? Tem duas palavras que se repetem. Tanto na primeira porção, quando Maria unge Jesus, e na segunda porção, na ceia. Alguém arrisca falar? A primeira palavra. Memória. Amém. Memória daria. Porque os dois é feito para memorial. Mas seriam outras duas palavras. Não. Algo foi quebrado e algo foi derramado. O pão foi quebrado. O vidro de alabastro foi quebrado. O perfume de bálsamo foi derramado. Algo puríssimo, preciosíssimo. E o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro, foi derramado. Que coisa maravilhosa. Eu queria, nessa tarde, que a gente pudesse, eu quero dar um tema para essa mensagem, agora usando a palavra que o Guilherme citou. O Senhor espera de nós memoriais. Aqui, o Senhor diz algo. Olha, amados, não foi nenhum apóstolo. Foi o Senhor Jesus que disse: em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, talvez nesse momento, em todo o mundo, essa porção está sendo lida. E essa mulher está sendo lembrada, porque ela criou um memorial. Ela ofereceu algo ao Senhor que ficou como um memorial. Então eu queria fazer uma pergunta para você. O que você tem entregado ao Senhor que vai ficar como um memorial para a honra e glória do Senhor? Grava isso. Grava isso. Sabe por quê, amados? A gente percebe, nota, ainda em algumas outras porções desse capítulo aqui, algumas diferenças. Como a gente já leu dos versículos 3 a 9, a gente viu uma mulher demonstrando todo o seu amor para Jesus. Aí para um pouquinho. Presta atenção num detalhe aqui. Chico, por que ela está demonstrando o seu amor? Tá, vou tentar explicar. Na cultura do Oriente, amados, para uma jovem que ainda não tinha sido desposada, o vidro de alabastro era guardado para sua noite de núpcias, quando ela se adorna para o seu esposo. Vocês se lembram que Apocalipse fala? Que o cordeiro virá para buscar sua noiva adornada, ataviada, com a fragrância de Cristo sobre nós. Então imagina, ela abriu mão, ela entregou ao Senhor algo que ela estava guardando, ou seus familiares, não sei, talvez sua mãe, né, Azenilda? Guardou lá anos, né, o vaso, né, o perfume para a filha, né? Hein, Laura? A mãe guardou lá o vidro de alabastro, aí a Laura vai lá, se rende aos pés de Jesus, quebra a preciosidade, que imagina, Laura, sua mãe guardou com tanto afeto, mas Jesus é maior, Ele é merecedor de toda essa preciosidade. Amados, esse texto é lindo, só que tem outros textos que me intrigam.
Não para aqui, porque imediatamente a seguir, a gente vê alguém, que aqui é o segundo personagem, articulando, tramando, para trair Jesus. Versículos 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, aí buscava ele uma ocasião para entregar Jesus. Para um pouquinho, pensa comigo. Essa jovem entregou algo que era muito precioso, que lhe custou algo. Aqui a gente percebe que Judas estava maquinando a troco de receber algo. Misericórdia. Aí você pode pensar comigo, nossa, Chico, mas eu não tramo nada para Jesus. Sabe, queridos, eu estava essa madrugada orando, pensando sobre esse texto, e me veio algo à mente. Quantas vezes a gente pensa em fazer algo errado e a gente acaba fazendo? A gente está escarnecendo o nome de quem? Você já parou para pensar nisso? Porque se um dia, como o Guilherme chamou a atenção, né, para o texto aqui, né, a gente se entrega a Ele, confessa que a Ele toda a glória, todo o louvor, só que no dia a dia, lá no trabalho, a gente faz algo errado, a gente maquina algo errado, a gente faz algumas coisas erradas, pensa algumas coisas erradas. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Como eu já falei, não quero ser repetitivo, mas preciso ser. Judas era um dos 12. Andava com ele, viu o amor. Amados, não tem uma expressão de amor maior que a pessoa de Cristo, que se compadecia daqueles que não tinham o que comer, que via um cego, ia lá e fazia lodo e fazia o cego ver. Viu uma mãe num enterro fúnebre levando o único filho, uma mãe viúva. Ele vai lá e ressuscita o filho. Esse é Jesus. Judas viu isso, estava com ele, mas ele estava maniquetando, arquitetando, pensando aquilo que lhe era útil. E o pior, a troco de dinheiro. Mas tem um terceiro personagem. E eu creio que talvez esse terceiro personagem, amados, fale muito com a gente. Está a partir dos versos 27. É um texto muito conhecido. Diz assim: então lhes disse Jesus: todos vós escandalizareis, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Arrogância, hein? Prepotência, hein? Eu jamais. Aí vem Jesus, o ápice do amor, a expressão exata do amor, e responde com toda a graça, com todo amor, com toda a bondade para Pedro. O que ele diz? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás? Quantas vezes nós temos negado Cristo? Chico, de maneira nenhuma eu faço isso. Não, que é isso?
Amados, quando a gente toma decisões, quando a gente escolhe fazer as coisas pela nossa vontade, nós decidimos tomar decisões sem consultar ao Senhor, nós estamos negando a Cristo. E como eu já falei para vocês aqui, no dia que você desceu as águas, sabe por que você está negando ou não? Porque no dia que você desceu as águas, o seu corpo pertence a quem? Nós temos testemunhas, né? Que todos nós lá quando fizemos isso, a gente falou, eu me rendo, eu entrego a minha vida a Ele. Ele é o governo na minha vida. Quando eu escolho tomar as decisões, como essa arrogância de Pedro, quem está no trono? Quem está no governo? Pedro parou, amados. Olha o que é a obstinação. Mesmo Jesus falando, você vai me negar 3 vezes. Pedro parou, mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Quem conhece a história? O que aconteceu com esses 12 aqui? Quando Jesus estava lá na cruz. Não, volta um pouco, volta a fita. Quando Jesus estava lá, amarrado num toco, e alguém pega uma chibata e faz assim, ó, e arranca pedaço dele. Aonde estavam os 12? Estava lá com ele. Amados irmãos, esse texto nos deixa claro que há uma necessidade. Nós precisamos tomar uma posição. Nós não podemos ficar neutros diante de tantas atrocidades que nós temos visto nesses dias. Nós temos que ter uma posição. Porque nós servimos a um Deus vivo. Amém. Nós servimos a um Cristo que morreu por nós, que nos deu vida enquanto estávamos mortos. Ele morreu na cruz por nós. A gente está vivendo aqui uma pergunta para a gente refletir. Você não precisa me responder, mas eu queria que você refletisse. A gente está vivendo as nossas vidas como Maria. Você pode perguntar, Chico, por que você está insistindo que é Maria se o texto está... A passagem paralela que está em João 12:1, depois se você quiser olhar, é Maria, tá? Então, nós estamos voltando à pergunta. A gente está vivendo as nossas vidas como Maria, com o espírito quebrantado e derramado na presença do Senhor? Ou a gente está vivendo como Judas, como Pedro, como os discípulos, preocupados somente em demonstrar que nós estamos juntos, mas nós não estamos. Porque na primeira pessoa que chegou perto e falou assim, você é um deles. Não, de forma alguma eu sou. Claro que é, você fala como eles. Não, não sou. Aí mais um questionamento, não. Aí o que aconteceu? O galo cantou. Que difícil que deve ter sido para Pedro. Hein, Eric? Que dor, né, Vânia? Lembrei das palavras de Jesus para mim. Você vai me negar. E eu com arrogância, de forma alguma, eu vou contigo para a morte. Vai nada. Primeira uma encravada, já sai correndo. Sabe por que essa pergunta, amados? Nós temos que ter uma posição. Porque como que a nossa vida pode ser um memorial para Cristo, para a glória dele? Porque esse é o desejo, que eu e você sejamos memorial. Os nossos feitos sejam lembrados para a glória dele. Porque quando nós fazemos para a glória dele, ele é glorificado. Ele é exaltado.
Porque tudo que Maria tinha, ela entregou para o Senhor. Se lembra, uma jovem que ainda não tinha sido desposada, que estava guardando aquele presente para o seu amado. Ela encontrou o amado maior, amado da minha alma. Glória a Deus, aleluia. Amado da minha alma. Mas eu queria compartilhar ainda algumas riquezas que a gente tem nesse texto. E a primeira riqueza que eu queria compartilhar: Maria deu o seu melhor para Jesus. Isso é um gesto de gratidão, de amor. Ela se quebrou, ela se derramou. Sabe, amados, Maria, ela tem um papel tão interessante no Evangelho, porque várias vezes que a gente vê falar sobre Maria, sabe que posição que ela está? Quem arrisca dizer? Vai, amados, vocês estão lendo o Evangelho. Toda vez que passa uma passagem de Maria, ela está de joelhos. Quer se lembrar? Lucas 10:39. Ela estava aos pés de Jesus para aprender. Aprender. João 11:32, 33, ela estava aos pés de Jesus chorando. Quanto tempo faz que eu não choro aos pés do Senhor? Quanto tempo? E em João 12, como eu já citei, ela estava aos pés do Senhor para agradecer, entregando o que ela tinha de melhor, como oferta de gratidão. Ela colocou aos pés do Senhor tudo que ela possuía, o melhor. Aqui eu me lembro, amados, daquela confusão de Caim e Abel. E você se lembra, eu já falei para vocês, qual foi o recado que Deus deu para Caim? O pecado jaz à porta, cabe a ti dominar. Deus não estava bravo, somente não aceitou a forma como ele ofertou, mas aceitou a oferta. Abel entregou a melhor. Sabe, meus amados irmãos, quando a gente se põe aos pés do Senhor, deixa eu dizer uma coisa importante para você. É o melhor lugar para a gente estar. Glória a Deus. O melhor, não há lugar melhor no mundo. Assim, eu sei que os amados aqui tem uns que já viajaram muito, já foram para lugares muito bonitos, mas eu quero ousar dizer para você, estar aos pés de Jesus, não existe lugar melhor. Amém. Não tem. Como é bom estar aos pés do Senhor. Já imaginou, mano, você está aos pés do Senhor, o Senhor desce a sua mão e te afaga? Filho amado. Glória. Oricataralabassaias. Eu acho que quando a Valadão fez aquele louvor, ela estava num momento desse. Porque para ela ter aquela inspiração, que o Senhor sabe a cor dos nossos olhos, o Senhor formou o nosso rosto, o Senhor colocou o nosso cabelo, Ele sabe, porque Ele é esse Deus amoroso. Nós somos o poema, uma canção de amor dEle. Que coisa tremenda, amados, que coisa tremenda. Quando a gente se coloca aos pés do Senhor, a gente expressa a nossa sincera gratidão. Porque humanamente falando, amados, nada que a gente possua, o Senhor não quer, porque Ele é dono de tudo. Mas a nossa disposição de entregar é uma oferta que a gente reconhece: Senhor, é teu, aceita, é teu, que suba a ti como um aroma suave, que é fruto de lábios que professam o teu amor, a tua bondade, a tua justiça. Quando a gente se coloca aos pés do Senhor com o coração quebrantado, a gente derrama a Ele o fruto da nossa gratidão, da nossa consagração. A gente derrama aquilo que a gente sabe que Ele é poderoso,
soberano, excelso, sublime. Não tenho palavras. Por isso que às vezes a gente não consegue. E ele fala, te amaracatalabaxar, porque falta palavras. Diante de tanta majestade e bondade. E calalassaralapataraias. Senhor, Tu és bom. Tu és bom. Mas tem um outro ponto, amados, ainda que eu queria destacar. Maria estava ali buscando agradar ao Senhor. Aí me vem uma pergunta. Amados, olha para mim. A quem a gente está buscando agradar? A quem a gente tem depositado todo o nosso esforço para agradar a quem? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está correndo, levanta cedo, corre para lá, corre para cá, chega à noite, está cansado, está no seu preciso dizer, para quem eu estou fazendo tudo isso? Construindo castelos de areia. O Senhor quer a nossa expressão de gratidão, de um coração que é quebrado, que é rendido a Ele. Como o pão, Ele disse, eu sou o pão que foi quebrado, que foi partido e alimentou a todos. Nós entregamos aquilo que nós temos de melhor para o Senhor. Só que aí acontece uma coisa interessante, amados. Maria abre mão do que ela tem de melhor para entregar para o Senhor. Aí o que o diabo faz? O que vocês falam que o diabo faz? Se levanta a oposição. Onde já se viu? Você está louca? Isso aí pode alimentar muitos pobres. Ainda pega alguém que estava pensando, maquinando algo para trair Jesus, ainda pega e quer dar lição de moral. Não, isso a gente pode vender e dar aos pobres. Talvez você tenha feito isso, e quando você está ali, quebrantado, fazendo, aí vem alguém e se levanta, e faz uma crítica. Aí a gente se abate, e nunca mais faz nada. Porque é mais importante a crítica do que aquele favor, aquela oferta que nós estamos fazendo ao Senhor. Mas para um pouquinho. Foi essa a reação de Maria? O texto fala, Maria ficou brava, Maria saiu discutindo. Por favor, amados, me falem. Qual foi a ação de Maria? Continuou de joelhos, porque quem está de joelhos não tem como falar, porque está diante do seu mestre. Ela está ali quebrada. A oposição, quem peleja, deixa eu dizer algo importante para você. Quem peleja as nossas batalhas é o Senhor. A Ele é a justiça. Porque a nossa justiça é como o trapo de imundície. Maria se prostrou e ficou prostrada. Não levantou uma palavra. Aí o que aconteceu? O Senhor falou assim, diante dessa palavra de vocês é justo. Recolhe tudo aí. Pega a pazinha lá, Norberto, por favor. Vassourinha lá, vamos recolher esse nardo aí, que é caríssimo, né? Puríssimo. Vamos voltar pega outro frasquinho lá, que nós vamos vender. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou? Os pobres sempre tereis convosco, mas eu não. Por isso o paralelo, amados. Nascer, ele fala a mesma coisa. Essa é a última vez que eu vou fazer isso com vocês. Eu fico imaginando se os 12 entendessem aquilo que Jesus está falando. Em vez de eles ficar querendo saber quem era o traidor, eles iam pular nos pés do Senhor.
Mas Maria estava buscando entregar o melhor para o Senhor. Maria fez a coisa certa, a pessoa certa, no tempo certo, apesar de toda a crítica, apesar de toda a oposição. Isso não parou ela, isso não impediu ela, isso não cerrou seus lábios. Ela continuou adorando ao Senhor, ela continuou prostrada ao Senhor. Sabe, amados, hoje o mundo corporativo tem ensinado uma mentira que infelizmente muitos de nós têm acreditado, que se quebrantar é posição de humilhação, você não pode se humilhar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, está desfeito isso. Porque como servos de Cristo, nós precisamos nos humilhar. Porque a Ele toda a glória. Amém. A Ele todo louvor. Todo louvor. Maria, eu creio que Maria, ela devia ter no bolso um rascunho do Salmo 100. Vocês não acham? Alguém pode ler o Salmo 100? Eu acho que Maria tinha no bolso esse salmo. O que fala o Salmo 100? Não é possível. Maria tinha no bolso esse salmo. Olha, amados, olha o que é um adorador. O que fala o Salmo 100? Pode ser. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele cantando. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, não nós a nós mesmos. Aleluia! Vai, Norberto. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Aleluia! Senhor, entrai pelas portas dele com gratidão. Aripataralabachaias. Louvai-o e obedecei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua bondade dura de geração em geração. Amém. Glória a Deus. Maria tinha um caderninho no bolso, viu, Paulo? Isso acho que era o salmo que ela... Talvez ela já sabia até decor. Amados, presta atenção. Celebrai com júbilo ao Senhor. Servir ao Senhor com tristeza, com cara amarrada. Apresentável diante dele com... Como que se apresenta diante dele? Com cântico. Por quê? Sabei que o Senhor é Deus. Ele é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Deus é bom. Todo tempo. Esse era o caderninho que eu acho que estava no bolso de Maria. Pode ser bem para nós também, né? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura sempre. Se eu papel no bolso, passar dificuldade, eu faço. Na hora que alguém te fechar no trânsito, em vez de você falar aqui, você fala, Senhor é bom. De geração em geração. Oh, aleluia. Norberto, nós precisamos anotar. Ter a prática de anotar aquilo que nós temos visto. Porque eu vou dizer para vocês, amados, às vezes nós não estamos vendo, mas o Senhor está fazendo muitas coisas por nós. Amém. Eu tenho aprendido e eu tenho agradecido ao Senhor. Eu falo, Senhor, obrigado pelos livramentos que o Senhor permita que eu veja, mas também pelos maiores e vários que o Senhor nem permita que eu veja. Eu não vi, mas o Senhor já me livrou, me salvou. Cante uma canção a Ele, entoe louvores a Ele.
Ouse fazer uma oração sem pedir nada. Ousa ficar ali 1 hora para o Senhor, Tu é bom. Se você não tem inspiração, Salmo 100, Salmo 101, Salmo 37. É só gratidão. Não está pedindo nada. Amados, é urgente. É urgente. Nós precisamos fazer rápido isso, porque Ele está voltando. Ele está voltando. E tem um terceiro ponto que eu queria destacar. Maria nos ensina sobre quebrantamento. E aqui eu queria fazer um paralelo entre Maria e Pedro. Vamos deixar Judas de fora, tá? Posso? Vocês permitem? Deixa ele ali. Mas vamos fazer um comparativo entre Maria e Pedro. Maria entregou tudo que ela tinha ao Senhor. Ok? Estamos juntos? Pedro considerou-se uma exceção. Jesus, eu sou o cara. Eu vou estar o tempo todo com você. Ele estava se julgando ser melhor que todos. Ele estava se achando que ele era mais. Jesus, porém, com muito amor, olha para Pedro e fala: Pedro, hoje mesmo você vai me negar. Sabe por quê, amados? Aquele que se sente seguro e se considera diferente de todos os demais, precisa vigiar. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz assim: aquele, pois, que pensa, presta atenção, pensa estar de pé, vigia para não cair. Aí Provérbios 28, 26, diz assim: o que confia no seu próprio coração é um insensato. A principal diferença que eu queria que você meditasse comigo entre Maria e Pedro foi o quebrantamento. Em nenhum momento Pedro se quebrantou. Maria quebrou tudo que ela tinha, abriu mão de tudo que ela tinha para oferecer ao Senhor. Pedro estava entre aqueles que se escandalizaram com a atitude de Maria. A gente não pode esquecer isso. Ele também estava junto com Judas. A culpa não era só de Judas. Pedro estava junto apoiando que o que ela estava fazendo era uma futilidade. Isso é reflexo de um coração que não tem quebrantamento. Porque às vezes, amado, a gente está vendo um irmão tendo uma atitude, fazendo algo, às vezes a gente critica. Em vez de a gente ver o testemunho do irmão, se quebrantar também, falar: eu vou te ajudar, vamos fazer junto isso. Não, às vezes é mais fácil tomar uma posição de crítica. Você vê que Maria também não buscou honra, né? Ela não buscou nenhuma honra. Ela chegou, fez, então ele anunciou, né? Não, eu sou o cara, você ninguém diz. Aí fiz honra para si. Você sabe, Gilberto, que quando o Senhor Jesus ensinou acerca disso, ele falou assim: aquilo que tua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Maria fez isso. Agora, Pedro, ao contrário, quando não tem quebrantamento, ele busca o holofote. Ele busca ser reconhecido. Maria venceu a timidez, venceu o orgulho, saiu da sua zona de conforto e ofereceu o melhor ao Senhor.
Posso fazer uma pergunta? Vocês me permitem? Sim. Qual é o seu melhor? Para um pouquinho e pensa. O que você tem de melhor? Aquilo que mais te custa, que você, opa, minha galinha dos ovos de ouro. Já sabe aí? Pensou? Quer mais um tempinho para pensar? Pode ser que tenha mais que uma coisa, né? Você está disposto a quebrar e entregar isso para o Senhor? Amados, eu e você precisamos descobrir o que precisa ser quebrado e derramado da nossa vida. Sabe por quê? Às vezes essa situação, essa coisa, o que quer que seja, está tomando um espaço que não é dela. Esse espaço é do Senhor. Precisa ser tirado, quebrado. No versículo 38, diz assim, estamos ainda dentro do capítulo 14, tá? Olha quanta coisa tem nesse capítulo. Versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Jesus está recomendando para os discípulos, para mim e para você, vigia. 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 Amém, queridos? Amém. Eu queria parar aqui. Eu não sei como está teu coração nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Você sabe. Mas eu queria fazer um pedido para você. Será que tem alguma coisa que está nos impedindo de nos rendermos na presença do Senhor? Obrigado. Será que tem alguma coisa que, sem a gente perceber, tem ocupado o lugar de honra? E sabe, mas eu vou te dar um detalhe assim, que o Espírito Santo falou comigo. Sabe como a gente descobre o que é esse lugar que está tomando o espaço do Senhor na nossa vida? Quando a gente não consegue se quebrantar, se humilhar. Opa, você já está começando a ver o que é que te impede. Aquilo que quando vem uma situação, uma circunstância, que você tem toda a oportunidade de derramar o seu melhor. Sabe, eu quero até pedir perdão para os irmãos, que eu acho que essa noite era propícia para ceia. Não é? Me perdoem, mas domingo que vem nós vamos tomar a ceia. Porque essa palavra tem tudo a ver, amados. Jesus se quebrou por nós. Ele não deixou. Olha, ele também tinha circunstâncias, porque lá no Getsemane, ele se dobrou e falou: Pai, tira de mim. Afasta de mim. Eu não quero passar por tudo isso. Talvez você tenha pensado isso. Talvez você, assim, diante das dificuldades, das lutas que você está passando, você fala assim: Senhor, chega, eu não aguento mais. Para que tudo isso? Queridos, aí está vendo, está levantando aquilo que é o impedimento de nos render ao Senhor, de nos prostrarmos diante de Sua majestade. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Como o Guilherme falou no começo aqui, e o Guilherme nem sabia que eu ia falar sobre isso, né, Guilherme? O que a gente está disposto a entregar ao Senhor? Não era isso que dizia a letra, Guilherme? A fazer uma loucura de ir pegar uma prostituta, comprar o tempo dela e fazer ela vir e ouvir a palavra? Loucura, mas quem sabe ela recebe e se arrepende. Tem festa nos céus quando um pecador se arrepende. Amém.
Amados, o Senhor está esperando a gente ser ousados. O Senhor está esperando a gente sair da nossa zona de conforto. O Senhor está esperando a gente quebrar aquilo que nos custa algo, que é o que nós temos de melhor. Amém, queridos? Amém. Podemos orar? Amém. Ah, Senhor, Tu sabes, Pai, Tu sabes aquilo que nós temos de melhor, aquilo que lá no nosso íntimo a gente tem guardado com 50 chaves, tem guardado lá porque aquilo é o nosso melhor. Nós queremos fazer como aquele negociante de pérolas, quando ele encontrou a pérola que era Cristo, ele se desfez de tudo que ele tinha para adquirir a Cristo em sua vida, a melhor pérola. Senhor, eu quero te louvar, Pai, te agradecer, porque o Senhor conhece cada um de nós, e o Senhor sabe, Pai, porque o Senhor vê tudo, ouve tudo, sabe todas as coisas. Ainda que a palavra não chegou em minha boca, o Senhor já sabe o que vai sair. O Senhor sabe o som das letras que vão sair da minha boca, das palavras que vão sair da minha boca. O Senhor sabe. Porque o Senhor criou os céus e a terra. Jesus foi na cruz, onde eu vi os meus pecados castigados em Ti. E foi ali, Senhor, pela fé, que eu me rendi a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que essa palavra continue falando ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Porque Teu é o reino, Tua é a glória, todo o domínio e toda a majestade. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Amém. Vamos louvar ao Senhor?